Olá! Começa agora na TV Câmara, canal 16 da NET, mais um programa Vitalidade, que traz profissionais especializados com o objetivo de informar e dar importantes dicas sobre saúde e qualidade de vida. O Vitalidade de hoje vai falar sobre os cuidados que devemos ter, principalmente com o corpo, nessa época de final de ano, festas e calor intenso. Para abordar o assunto, está conosco aqui nos estúdios da TV Câmara a nutricionista Alice Dili de Paula. Tudo bem, Alice? Olá. Seja bem-vinda, então, ao nosso programa Vitalidade. Ok, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem está nos assistindo agora pela TV Câmara, canal 16 da NET, a Alice formou-se em nutrição pela Universidade Federal de Pelotas em 1997. Ela possui especialização na área de nutrição clínica de adultos e crianças pela Unicinos e desde 2006 ela atua no Centro de Qualidade de Vida do IPAZE em Novo Hamburgo, além de realizar atendimentos em seu consultório particular. É essa mais ou menos a sua trajetória, Alice, até agora? Isso aí, Tatiane. A minha formação é bem direcionada à área clínica, o atendimento individualizado de cada pessoa, de acordo com as suas necessidades. Então, o assunto de hoje é sobre a importância de uma nutrição saudável nessa época, né, que o calor está cada vez mais forte e que também se aproximam as férias de final de ano e as festas de Natal e de Ano Novo. O corpo realmente ele sofre mais nessa época do ano, Alice? Sim, o corpo, ele, na verdade, tem uma exigência maior, uma demanda pela própria temperatura elevada, né? A necessidade de uma hidratação melhor, a necessidade de uma alimentação mais leve, mais balanceada, para que a gente possa ter um desempenho do corpo ideal, assim, sem sofrer, sem cansaço, sem a fadiga que já o próprio calor traz. Então, é importante alguns cuidados para manter o corpo em equilíbrio. Claro. A gente sempre enfatiza bastante no verão a questão da alimentação, ser uma alimentação mais leve, né? Uma alimentação rica em frutas, em vegetais. Por quê? Porque esses alimentos, eles nos trazem uma gama de vitaminas, de minerais, que reabastecem, né, a nossa energia, pode-se assim dizer, né? E favorece também uma digestão mais fácil, com que a gente se sinta mais disposto, porque muitas vezes uma alimentação mais rica em gordura, mais rica em açúcares, isso dificulta o tempo de digestão e nós nos sentimos até um pouco mais cansados com isso. As frituras também, né? Principalmente. Além de que, né, a gente precisa cuidar dessa parte também, porque a pele também sofre mais no verão, né? Então, quanto maior a quantidade de gordura, de açúcar, né, tiver os alimentos, também a nossa pele vai refletir isso, né? E a gente vê que no verão há um cuidado especial com a pele, né? Então, por isso também a gente enfatiza o uso de alguns alimentos específicos, ricos em vitamina E, ricos em vitamina A, porque deles também provém os carotenos, que dão aquele bronzeado que... A cenoura, a beterraba, Exatamente, são os alimentos ricos em que a gente chama em beta-caroteno, né, e os carotenoides, que são principalmente os alimentos, os vegetais e frutas, os amarelos, alaranjados, vermelhos. Esses contêm essa pigmentação que vai dar aquela cor bonita do verão, né? Mas claro, com todos os cuidados, né, filtros solares, aquela questão de não exposição direta ao sol, né, nos horários adequados. Mas que esses alimentos favorecem bastante a pigmentação, a melanina. Isso é bem comprovado. Não é mito, é verdade. Não, é verdade. Nessa época do ano também é comum uma corrida às academias de ginástica, aos profissionais da área de saúde, endocrinologistas, nutricionistas. Sim. Né? Que cuidados, vale a pena fazer isso só nessa época final, assim, é uma atitude válida, assim, ou é melhor mesmo, a gente sabe que seria um acompanhamento durante o ano inteiro, né? Claro, assim, o ideal é que as pessoas tivessem esse cuidado ao longo do ano, né? Não fosse só nessa hora que a gente pode dizer que bate o desespero. Até porque muitas vezes as pessoas acabam recorrendo a dietas milagrosas
E essas dietas milagrosas muitas vezes trazem maior prejuízo para o organismo, né? Porque acabam ocorrendo carências, porque as pessoas reduzem demais a quantidade alimentar, fazendo com que determinados nutrientes não sejam supridos adequadamente. Então, o ideal é que a gente comece a se preocupar antes, né, do verão chegar, né? Porque aí a gente pode trabalhar de uma maneira mais correta, que o corpo tem esse tempo de se reorganizar, né? E eu acho que muito mais do que a própria questão chegar ao verão é a questão saúde, né? A questão que a gente deve ter uma reeducação alimentar, que não faça com que nós estejamos, vamos dizer, perto do verão, naquele desejo de ainda ter o corpo perfeito. A própria atividade física, ela é fundamental, mas ela é fundamental o ano todo. Ela nos permite não só um gasto de calorias que vai fazer com que nós não tenhamos um ganho de peso acentuado, mas também vai permitir um bem-estar no sentido que quando a gente pratica atividade física, o nosso corpo libera determinados hormônios que a gente chama do bem-estar, né? A própria serotonina que é secretada, ela é um hormônio que nos dá aquele bem-estar, mais ou menos de uma forma parecida com o prazer que nos dá um doce. Então, se a gente faz mais atividade física, a gente vai ter menos vontade de comer doces, ou pelo menos um maior controle. E continuando falando dessas dietas que são muito restritivas e que às vezes eliminam determinados grupos de alimentos, a maior parte quem sofre são os carboidratos, que geralmente nada de carboidratos. São retirados. Isso realmente não pode trazer, de repente, um resultado imediato, mas depois o corpo o corpo cobra a falta desses nutrientes. Assim, dietas, por exemplo, mais restritivas em carboidratos, que são açúcares, farináceos, o que acaba sendo aumentado para compensar essa carência? A gente acaba muitas vezes fazendo mais uso da proteína, né? E as dietas proteicas, elas até podem ser usadas, mas a gente aconselha sempre a um curto espaço de tempo, não a longo prazo. Por quê? Porque essas dietas proteicas, o metabolismo delas, a eliminação desses produtos finais desse metabolismo, acabam sobrecarregando muitas vezes a nossa função renal. O nosso rim, que é responsável por eliminar grande parte desse lixo, né, produzido pelas proteínas. Então, essa sobrecarga, muitas vezes, assim, ao longo do tempo, se for um longo prazo, o que vai acontecer? Ácido úrico pode provocar, ao longo do tempo, cálculos renais, né? Então, é um exemplo que eu dou aqui, mas que, claro, tem outras coisas que podem estar acontecendo. Então, claro que uma dieta rica em proteínas e pobre em carboidratos, ela vai acentuar esse metabolismo, porque o corpo vai ter que retirar das reservas de gordura, principalmente do nosso corpo, para fabricar a energia que a gente precisa, né? Mas eu sempre digo, isso são dietas que devem ser feitas a curto prazo e sendo orientadas por um nutricionista, por um endocrinologista, de uma maneira adequada. Não fazer por conta, isso é perigoso. Alice, então, para nós finalizarmos esse primeiro bloco, os cuidados que a gente deve ter com a alimentação e também com as bebidas que consumimos, né? Que dicas você poderia dar para deixar um corpo saudável para enfrentar o verão? Na verdade, assim, dicas muito simples, né? Primeiro, uma boa hidratação, isso é fundamental, né? Acho que a gente pode até falar um pouco mais, aprofundar essa questão da hidratação, mas assim, ter no mínimo, assim, em torno de 2 litros de água por dia. O nosso corpo precisa disso, as nossas perdas são grandes, né? Então, a água, nada vai substituir ela. Então, assim, muito cuidado com refrigerantes, a bebida alcoólica que provoca ainda uma desidratação, né? Dar mais ênfase em sucos naturais, eliminar os refrigerantes, né? Isso é bem importante. Quanto aos alimentos, ter uma alimentação
bem diversificada em frutas, em vegetais. Quanto mais colorido for o nosso prato, significa que mais tipos de vitaminas nós vamos ter e os minerais também. Além disso, é uma alimentação mais leve. E também a gente sempre diz para que os carboidratos, principalmente, sejam dada preferência àqueles integrais, porque eles vão dar maior saciedade, vão fazer com que a gente tenha um metabolismo mais lento, absorvendo menos glicose e dessa forma acumulando menos gordura. Proteínas, principalmente leites magros, desnatados, carnes brancas, peixes, aves, né? Isso é o que a gente prioriza nessa época do verão. Obrigada, então, Alice. E no próximo bloco vamos conversar sobre que cuidados devemos ter com os alimentos e líquidos que consumimos nesta época do ano. Você está abastecendo o seu corpo de forma correta? Fique conosco e descubra. TV Câmara, canal 16 da NET. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmara.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. A transparência é um dos princípios mais importantes da administração pública. A Câmara de Novo Hamburgo está engajada na transformação dessa ideia em prática diária e ampla. Agora, todas as licitações, exceto aquelas realizadas por pregão eletrônico, são transmitidas pela TV Câmara, canal 16 da NET. Os telespectadores e internautas podem acessar as reportagens também através do YouTube. O Parlamento Municipal está modernizando as suas ferramentas, conta com Twitter e blogs. Acesse www.câmaranh.rs.gov.br e confira todos os links. Legislativo de Novo Hamburgo, mais moderno e mais atuante. Olá! O programa Vitalidade volta a conversar com a nutricionista Alice de Paulo. O papo de hoje é sobre como manter o corpo saudável nessa época de final de ano, festas e verão. Nesse bloco, Alice, vamos falar um pouco mais na importância de manter o corpo hidratado. De acordo com o médico Vitor Sorrentino, a água é o mais abundante constituinte do corpo humano. Um indivíduo de 70 quilos, por exemplo, tem aproximadamente 42 litros de água no corpo. Somos, sim, um aquário ambulante, ele diz. Ele relata também que o corpo de um recém-nascido é constituído de mais de 80% de água, o corpo de um adulto não desidratado é constituído de 69% de água e o corpo de um idoso é constituído de pouco mais de 50% de água. Ela constitui 85% do cérebro, 92% do sangue e 87% do fígado. Então, Alice, vamos falar um pouquinho mais sobre a importância de manter o corpo hidratado nessa época, não só nessa época, né, mas principalmente nessa época de final de ano. Não, é verdade, Tatiane. Essa importância dos líquidos nessa época é fundamental. Por quê? Porque já pela própria perda, através da transpiração, do suor, a gente, mais ou menos um adulto, chega a ter uma perda em dias quentes de entre 500 a 600 ml dia. Então, se a gente for pensar nessa perda, o quanto o nosso corpo precisa dessa reposição, na verdade. Porque, além disso, a água ela é fundamental em, como tu falaste anteriormente, até citando este médico, é através da necessidade para o sangue, para o nosso cérebro, para o nosso funcionamento, né, intestinal, urinário. Então, a necessidade de água ela fica aumentada, sim, no verão. Então, por isso que anteriormente a gente comentou que no mínimo 2 litros por dia, né?
para um adulto? Porque a nossa constituição básica é a água, né? Como tu bem colocaste ali, um adulto, em média, é 70% mais ou menos de líquido, a média. Claro que existe uma variação de cada indivíduo, que isso também pode ser avaliado dentro de um consultório, a gente tem como avaliar isso e até mesmo calcular a necessidade específica da pessoa. Tem pessoas que têm menos ou mais necessidade de consumo diário de água, por exemplo? Claro, conforme também a questão da atividade de cada um. Por exemplo, uma pessoa que trabalha exposta ao sol, né, por exemplo, claro que ela vai ter uma necessidade bem aumentada, né? Trabalhadores que trabalham nas ruas, em pavimentações, em qualquer tipo de trabalho com um esforço físico maior e exposto a esse sol todo, tem uma necessidade maior. Os atletas têm uma necessidade maior também, né? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas a composição do corpo da gente, ela continua mais ou menos dentro desses valores que tu colocaste. E que se houver uma variação grande para menos, ocorre a desidratação. Alice, você tinha comentado no bloco anterior que nenhum outro líquido substitui a água. Nem as bebidas alcoólicas, que até causam desidratação, nem o refrigerante. Mas como fica o caso, por exemplo, dos chás, tipo chá verde, chá branco, que tantas pessoas consumem, e o próprio chimarrão, que é uma tradição aqui dos gaúchos? Na verdade, a gente não precisa, vamos dizer, eliminar esse tipo de líquido. Pelo contrário, eles são, vamos dizer, um acréscimo, mas eles não vão substituir a água. Por quê? Porque esses chás, né, principalmente chá verde, chá branco, o próprio chimarrão, eles contêm determinados elementos que, na verdade, assim, poderiam ser chamados de primos da cafeína, como a teína. E esses elementos, muitas vezes, eles também propiciam, na verdade, uma maior diurese, fazendo com que o corpo não tenha esse tempo de assimilação dessa água. Isso acontece também com os sucos naturais? Os sucos já de uma forma diferente. Os sucos naturais, eles por conterem elementos ricos principalmente em minerais, vitaminas, o corpo da gente acaba conseguindo metabolizar isso e até pelo contrário, alguns minerais, principalmente potássio, sódio, eles ajudam nesse equilíbrio de manter esse líquido no nosso corpo, podendo assim hidratar todas as nossas células. Mas pode consumir, voltando, o chimarrão e o chazinho, só não substituir por aqueles 2 litros de água. Exatamente, fora aqueles 2 litros, né? O chimarrão e os nossos chás podem estar complementando a hidratação, mas não substituem a nossa aguinha. E uma dúvida, água é tudo igual? Por exemplo, a gente tem água mineral, água filtrada, tem água da torneira, né? Tem Sim. água com gás, tem água com sabor. Que cuidados a gente deve ter na hora de escolher a água? Até porque existem várias marcas no mercado, né? É importante ler o rótulo, que cuidados ali a gente tem que estar de olho, assim. Na verdade, assim, o que se diz água? Né? É um produto incolor, inodoro, sem sabor, né? Isso é água. Então, assim, começando pela questão assim de água saborizada, né? Água saborizada, de uma forma geral, tem outros produtos junto, né? Que são muitas vezes até com adoçantes, né? Para dar sabor doce. Ou alguns até têm alguns tipos de aromatizantes que são também artificiais, então também não são produtos adequados. Quanto à tua pergunta da água mineral, né, ela é uma água que, como por si só já diz, ela é rica em sais minerais, né, que via de regra as marcas que nós temos no mercado passam por uma análise, então elas são bem confiáveis. Esses minerais, eles não interferem no nosso corpo negativamente, porque isso deve estar em equilíbrio nessas marcas com registro. A nossa água da torneira, ela pode ser consumida perfeitamente, ela é uma água tratada, então, claro que muitas vezes
pelos processos de tratamento, acaba tendo algum cheiro, algum sabor um pouquinho diferente, mas que não prejudica o nosso organismo. Quanto à água mineral com gás, também não temos problema em utilizá-la. Tem alguns mitos aí, né, que falam que a água mineral com gás poderia dar celulite ou alguma coisa nesse sentido. Não. Ou que atrapalha o processo de digestão. Na verdade, assim, o que possui nessa água mineral gaseificada é gás carbônico. E esse gás carbônico ele é eliminado pela nossa respiração, né, porque é um produto que não pode estar circulante no nosso corpo. Então, via de regra, isso é eliminado pela nossa respiração. Quanto ao metabolismo, essa água mineral, a gente sempre aconselha assim, que se for ingerida, preferencialmente não junto dos alimentos, que aí sim pode provocar uma maior fermentação, até mesmo a sensação que isso vai dar no estômago da gente não ser tão agradável. Alice, tem alguma consideração que devemos fazer a respeito do pH da água? O pH da água ele deve ser neutro, né? A gente pode olhar os rótulos sempre, principalmente água mineral, para que de uma forma geral esse pH fique em torno de 7, né? Isso seria o adequado. Se for mais ácida ou mais básica, causa algum problema? Não é que cause algum problema, né? Mas assim, vamos dizer, o nosso corpo, ele teria uma melhor assimilação dentro de um pH em torno de 7, né? Não fugindo muito disso. Obrigada, então, Alice. E vamos conferir agora uma reportagem de Manuela Machado. A chegada do verão, além de trazer muito calor e indisposição, também é um anúncio para o aparecimento das doenças de pele. Mas para quem possui doenças crônicas, como a psoríase, não sabe como agir nessa época do ano. A psoríase é uma inflamação na pele, que vem de origem genética. Ela é caracterizada por ocasionar vermelhidão na pele, feridas e escamação. Mas, de acordo com a presidente da Associação Nacional dos Portadores de Psoríase, a Psorisul, o sol, apesar de ser muito prejudicial à pele, ele faz bem ao portador de psoríase. O sol é benéfico. Muitas pessoas acham, né, porque a radiação solar, não, para a psoríase funciona mesmo. Ela ajuda a maturar as células. Por isso que o portador de psoríase, no verão, ele se sente melhor, ele consegue ter o sol como benefício, né, para a psoríase, e faz bem. Em alguns casos, como a psoríase eritrodérmica, que é uma psoríase bem mais grave, é que não é aconselhado. Mas a maioria dos tipos de psoríase do sol, sim, vem trazer um grande benefício à pele do portador. Psoríase tem tratamento e deve ter acompanhamento médico. Depois de ter iniciado o medicamento necessário e notado melhoras, muitos portadores interrompem o tratamento, o que não deve ser feito. Isso já nós temos visto, acompanhado nesses longos anos de associação, que ele, quando se sente melhor, ele abandona o dermatologista. E quando vem por algum motivo, o estresse, ou por outro motivo que são os fatores desencadeantes, ele piora, ele procura o dermatologista. E, na verdade, não. Como ele é uma doença crônica, como uma diabetes, uma hipertensão, tem que se ter o acompanhamento do dermatologista, sim. Ele vai ter a psoríase bastante controlada. A Psorisul existe há 12 anos e tem como missão trazer uma melhor qualidade de vida ao portador de psoríase. Quando chega um portador de psoríase que são lá da Bahia, de Brasília, do Ceará, do Amazonas, nós encaminhamos, São Paulo também tem uma associação, nós encaminhamos para que esse portador tenha lá na sua cidade, ou no seu estado, o apoio de uma associação de pacientes. Ainda somos poucos. Realmente somos poucos, dentro de uma federação tão grande como é o Brasil, um país tão grande, temos ainda poucas associações, mas eu acredito que com esse trabalho que nós temos feito, hoje já existe no Brasil o Psoríase Brasil, que é a união e a congregação de todas as associações. Apesar de não ser popularmente muito conhecida, a psoríase merece a mesma atenção dada a outras doenças crônicas. A psoríase tem essa mesma importância como câncer de mama, como AIDS. Nós precisamos ter também esse mesmo espaço. Mas de que forma? É unindo forças, é fazendo que mais pessoas se agreguem a essa luta.
Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmara.ns.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. A transparência é um dos princípios mais importantes da administração pública. A Câmara de Novo Hamburgo está engajada na transformação dessa ideia em prática diária e ampla. Agora, todas as licitações, exceto aquelas realizadas por pregão eletrônico, são transmitidas pela TV Câmara, canal 16 da NET. Os telespectadores e internautas podem acessar as reportagens também através do YouTube. O Parlamento Municipal está modernizando as suas ferramentas, conta com Twitter e blogs. Acesse www.câmaranh.rs.gov.br e confira todos os links. Legislativo de Novo Hamburgo, mais moderno e mais atuante. Estamos conversando aqui na TV Câmara, no programa Vitalidade, canal 16 da NET, com a nutricionista Alice de Paula. Alice, então vamos continuar falando sobre a água, que é um assunto muito importante. A hidratação do corpo, ele começa de dentro para fora, né? Mas além de passar os cremes, de ter todos os cuidados com protetor solar, né, tem que prestar muita atenção então na ingestão correta, né, no volume correto de ingestão de água. E outra coisa que eu queria te perguntar também é o que a falta de água ela causa no corpo, né? Desidratação e quais os sintomas. Certo. Bem, Tatiane, assim, a respeito dessa questão que a hidratação começa de dentro para fora é perfeita. Por quê? Porque, na verdade, não adianta nós colocarmos os melhores cremes se a nossa pele não tiver a água, né? Essa hidratação. Então, começa pela ingestão correta de água, né? Então, a nossa pele tem essa necessidade para ela estar viçosa, bonita. Além dos cremes, a água é fundamental. Né? A tua outra pergunta a respeito, né, do que a falta da água causa no nosso organismo é justamente assim, se ela de uma maneira muito restrita, a gente não tem essa reposição e uma exposição grande ao calor, acaba ocorrendo a desidratação, né? E a desidratação tem vários sintomas. Fadiga, tonturas, náuseas, se não tratado adequadamente, isso vai acontecer a desidratação, né, que pode levar até o óbito. Então, nós precisamos, quando notarmos esses sinais, esses sintomas, repor adequadamente, né, através até mesmo do soro caseiro, de sucos que são ricos em minerais, que também podem auxiliar nessa reposição de água e minerais. Qual seria o mais aconselhável? Bom, depende do estágio, né? Um estágio inicial de desidratação, onde os sinais ainda e sintomas são discretos, nós podemos recorrer à água mineral, sucos de frutas. Mas se esses sintomas persistirem, o soro caseiro, né, é um primeiro socorro, mas deve-se procurar daí auxílio médico, né? Porque muitas vezes não vai ser o suficiente essa reposição via oral. Às vezes é necessário que seja feito via endovenosa, que é o soro. Agora, nessa época que muita gente vai para a praia, né, fica muito tempo exposto ao sol, e nós falamos do refrigerante, das bebidas alcoólicas, né, a caipirinha, a cerveja na beira da praia. É comum ouvirmos falar de insolação, né, que não deixa de ser uma desidratação do corpo também, sim, somado ao excesso de sol. É, exatamente o que a gente falou, né? Então, é quando ainda os sintomas não são, vamos dizer assim, tão agudos, tão graves, né? Que a pessoa tem esses sintomas, como eu falei anteriormente, esses mal-estares, né? Que é a fadiga, náusea, né? Então, a gente sempre recomenda... É fácil de detectar. Claro, esses sinais são bem claros, assim. Então, é bem importante, assim, que
se for consumir uma bebida alcoólica, né, na beira da praia, que as pessoas nesse período acabam utilizando com maior frequência, sempre intercalem com água e com sucos de frutas. Essa é a dica que a gente coloca sempre para ocorrer uma manutenção dessa hidratação. E falando um pouquinho agora dos alimentos, né? Os alimentos, eles tendem a estragar mais fácil nessa época de calor intenso. Sim. Quais são, assim, os principais vilões, assim, em termos de alimentação? Que cuidados, assim, que devemos ter na hora de escolher os alimentos? Um dos maiores cuidados são aqueles alimentos perecíveis, né? Que eles, vamos dizer assim, estragam mais facilmente expostos a uma temperatura mais elevada, que são os leites e seus derivados, os laticínios, iogurtes, queijos, né? As carnes e também seus derivados, os embutidos, presuntos, esse tipo de alimento também é bem perecível, né? E o outro vilão, né, seria o ovo, né? A maionese. A maionese, né? Porque ela é muito suscetível à salmonela, né? Que é uma bactéria que se instala no nosso aparelho do trato gastrointestinal, que pode provocar, né, vômitos, diarreias, e ela pode ser grave se ela também, assim, não tiver os cuidados adequados, a não procura de um auxílio médico, ela também pode levar ao óbito. E também nessa época de praia, né, os cuidados com peixes e frutos do mar. Sim, os cuidados na escolha, na compra desses produtos, né, sempre verificar, né, se essa carne do peixe ela está de uma consistência tenra, né, ela não está se desmanchando, olhar também no peixe, assim, o olho do peixe, né, ele tem que estar de uma forma como se fosse aquele peixe recém-pescado mesmo, que tu tira do mar, né, ele não pode estar com um aspecto já envelhecido, esbranquiçado, né? Então, assim, as escamas, elas não podem estar se soltando facilmente, né? O ideal é sempre comprar esse tipo de produto em locais, né, fidedignos, confiáveis, então, onde eles estão estocados adequadamente. Isso é a dica que a gente sempre coloca para não termos problema com esse tipo de alimento. E esses alimentos que são vendidos na beira da praia, né? É comum a gente ver passar vendendo camarãozinho, milho verde, churros, sanduíche natural. Então as pessoas têm que ficar bem atentas. Isso é bem importante, porque esses produtos eles estão expostos ao calor diretamente e muitas vezes não conservados de uma maneira, né, como deveria ser. E uma coisa que deve ser ressaltada ainda é que muitas vezes, assim, ó, essa higiene na manipulação dos alimentos, ela pode ter contaminações bem importantes. Então, até mesmo, né, os quiosques de beira de praia, antes da gente comprar, quem sabe a gente dá uma olhadinha se realmente eles são certificados pela vigilância sanitária, se eles têm água corrente, né, que é uma água tratada, ou que tipo de água que eles utilizam nessa manipulação de alimentos e higienização das mãos. É bem importante a gente estar atento a isso para a gente ter um verão tranquilo, né? Senão, muitas vezes, as férias se tornam bastante tortuosas, né? Com uma infecção intestinal ou alguma coisa mais grave. E as ceias de final de ano também é comum, a gente acaba abusando, são vários alimentos de vários tipos diferentes, né? São alimentos fortes que a gente consome, né? Tem a lentilha que é bem incrementada no ano novo, a carne de porco, o chester, também tem muita fruta e salada. Os mesmos cuidados são válidos aqui na hora da escolha do alimento. Claro, claro. É bem pertinente isso agora nessa época, porque as escolhas elas podem ser feitas, né, anteriormente de uma forma que propicia uma alimentação também não rica em gordura, não rica em açúcares, né? Se a gente der preferência, por exemplo, às carnes brancas, o chester, o peru, né, em detrimento de outras carnes mais gordurosas, carnes vermelhas, para podermos ter como acompanhamento frutas de diversas formas, né? Isso é uma ceia que, vamos dizer assim, seria bem
bem adequada a essa época do ano, né? Porque existem algumas tradições, né, que nós acabamos herdando, né, até em função da nossa colonização aqui, dos europeus, que é o uso de castanhas, de, né, oleaginosas, como a gente chama, nozes e tudo. Elas são boas para o nosso organismo, eu acho que nós podemos consumir, mas de uma forma bem moderada, porque esses alimentos são ricos em gordura, né, e podem trazer daí aquelas calorias a mais que a gente não deseja também para essa época de cuidados com o corpo. Embora seja uma gordura natural, para contrabalancear com as frituras e outros tipos de gordura que nós tínhamos falado anteriormente, também tem que se ter cuidado na hora de consumir, então. Esses tipos de alimento, eles são ricos em vitamina E, né? Alguns tipos de gorduras que são benéficos para o nosso corpo. Mas nós temos que ter em mente que, assim, eles têm uma caloria mais elevada. Então, assim, a moderação nesse tipo de alimento é fundamental. E Alice, tem alguma dica, então, para as nossas mamães e papais para que as crianças se alimentem de forma mais saudável agora no verão? Fazer elas trocarem um doce, de repente, por uma fruta, um sanduíche, alguma coisa mais saudável? Sim, a dica começa, na verdade, com aquele processo que deve ocorrer o ano todo, né? A família tem que estar engajada nisso. Não adianta os pais quererem que os filhos comam coisas que eles também, na verdade, não ingerem. Então, o exemplo é fundamental, né? Essa troca na alimentação não deve ocorrer só com as crianças, mas a família toda, né? Então, a gente sempre tenta estimular, assim, a cor, a diversidade dos alimentos, porque claro que um prato colorido sempre vai ser mais atrativo, né? Então, a gente pode usar de técnicas de uma salada em formas diferentes, até mesmo para as crianças pequenas, arrumar esse prato de uma forma que fique em formas de um rosto de um bonequinho, seja uma arvorezinha, né? Esse estímulo é importante, o estímulo visual para a criança é importante. Também salientando assim que a questão dos sorvetes, dos picolés, a gente sempre sugere assim que seja com moderação, mas assim oferecer sempre primeiro um picolé de fruta para a criança. Por quê? Porque sempre é um alimento um pouco mais saudável que o sorvete, onde tem uma maior quantidade de gordura. E para finalizar, então, a participação de hoje, o nosso assunto, que dicas a gente poderia deixar para os nossos telespectadores, assim, de um resumão assim, da nossa conversa, para que eles enfrentem de forma mais saudável, né, e equilibrada essas altas temperaturas e que possam curtir de ótimas festas de Natal, de Ano Novo e de férias? Bem, eu acho que um resumo breve disso que nós falamos é assim: não esquecer da água, né, a quantidade adequada, não abusar de bebidas alcoólicas e refrigerantes, um uso moderado, intercalando com a água, né? As frutas bem higienizadas, os vegetais bem higienizados também e bem coloridos, o prato está sempre bem colorido, isso é uma boa dica, a gente vai ter os nutrientes adequados, né? A diminuição do consumo de, que a gente chama carboidratos refinados, dar preferência aos integrais, pães integrais, cereais integrais, né? As carnes magras, principalmente as carnes brancas, a retirada da pele da galinha, a gordura em excesso. Isso são dicas bem importantes que, se a gente tiver o cuidado com elas, certamente o nosso verão vai ser melhor. Muito obrigada, então, à nutricionista Alice Dili de Paula pela sua participação aqui no programa Vitalidade e pelas importantes dicas e esclarecimentos sobre como manter uma alimentação saudável, principalmente nessa reta final de ano, de festa de Natal, Ano Novo, férias e calor intenso. Esse programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET, na sua grade de programação. E em breve poderá ser conferido no nosso canal do YouTube, o www.youtube.com
youtube.com/TV Câmara NH. Até o próximo Vitalidade.